Danilo, coloca seu microfone no mudo aí, porque a gente tá ouvindo o pessoal conversando aí no fundo. Fala pessoal, boa noite para quem tá entrando aí. Já tá com 75 pessoas entrando aí. Vamos dar só alguns minutinhos aqui, uns 2 minutinhos para a gente já dar o start aqui na nossa Masterclass de hoje. Fala, tem uma galera aqui, ó, falando no chat já, João. Muito bem. Fizemos Aí, esse evento para eles mesmo, então, muito bom. Vai colocando aí no chat de onde vocês são e tal, de onde é. Tá agitando aí a galera. João tá no aeroporto, gente. Tá vindo me encontrar daqui a pouco. Ó, o pessoal de Curitiba. Estamos aqui em Curitiba hoje. Rio de Janeiro, Jundiaí, Otano, Canadá. Ó, que legal. São José do Rio Preto, Porto Alegre, Juiz de Fora. Pá, não tá dando pra ler não, muita coisa aqui. Beraba, Resende, Itaúna. Portugal. O Web Summit foi liberado, né? Vai acontecer o Web Summit esse ano. Portugal, por sinal. Vai acontecer em novembro? Qual é o mês? Olha o Andrezão lá do Capital Empreendedor. Vai acontecer em novembro. Muito bem. Acabaram de anunciar. Vamos lá, a gente vai fazer o track em novembro. Vamos fazer antes. Vamos lá, a gente já bateu 100 participantes aqui. A gente vai começando aqui e o restante das pessoas vão entrando aqui. Antes de mais nada, boa noite novamente aí para todo mundo. Boa noite, João. Boa noite, Nigro. Prazer ter vocês aqui hoje na nossa primeira Masterclass com todos os nossos investidores aí, né? Então tem tanto os de CCB aqui, como os nossos co-investidores que também já co-investem diretamente com a Bossa Nova. Pessoal, então a ideia é a gente agora passar a trazer conteúdos para vocês. Então, como a gente desenhou lá no Clube do Equity, a primeira parte desse processo aqui é a gente trazer muito conteúdo, trazer educação, é cada vez mais se aprofundar aqui no tema de startups, ensinar para vocês realmente o que é esse mercado, o que é esse ecossistema de startup. E aí, para abrir aqui, a gente trouxe o Nigro, que vai falar um pouquinho com vocês sobre a importância de diversificação, a importância de investimento em startup. Nigro que começou a investir em startup há um bom tempinho também, já conhece muito, já teve um exit muito legal aí com a Kinvo, também vai contar um pouco, e acabou aí por questões de relacionamento se tornando sócio também da Bossa Nova Investimento aqui junto com todo o time. Então vai ser muito legal essa primeira Masterclass. Lembrando, a gente vai gravar essa aula aqui para deixar disponível só para esses nossos co-investidores. Então, sem mais delongas aqui, que vocês não vieram para ficar ouvindo eu falar, mas fiquem tranquilos que a gente vai trazer muitas novidades ao longo do tempo agora para vocês, cada vez mais profundo, cada vez mais conteúdos relevantes para vocês. Então, João, bola tá contigo aí, toca aí, cidadão. Muito bom. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo o time Bossa Nova que está aqui por trás. Eu estou no aeroporto. Desculpa o áudio aí vazado, mas essa é a minha situação agora. Bom, essa Masterclass de hoje, como o Rafael falou, inaugura aí uma série de movimentos na área de educação que a gente vai fazer dentro da Bossa Nova. A Bossa Nova ela já tem 6 anos aí operando e fazendo a mesma coisa, fazendo investimento no estágio inicial e quando as startups mais precisam. A gente acredita muito no desenvolvimento econômico através do empreendedorismo e é o que a gente faz, apoiar no momento que as startups mais precisam. E a gente acredita muito em democratizar o acesso ao capital e, por isso, nós ampliamos as oportunidades para quem, através da cédula de crédito bancário, onde vocês alocam recursos nesta cédula e a Bossa Nova utiliza o recurso de vocês para investimento em startup e, claro, tendo êxito, ela premia esses títulos. Então, é o modelo
que a gente desenvolveu para ter vocês junto com a gente, para entrar nessa trilha de aprendizado, porque a gente acredita muito na transformação através da educação. Sei que muitos de vocês gostariam de fazer investimento direto com a Bossa Nova, mas isso só vai ser possível após um aprendizado e uma trilha de aprendizado, depois que vocês estiverem seguros e puderem ter exposição ao risco, entendendo que o CCB está garantido, o seu principal protegido, mais uma correção, uma pequena correção. Enfim, esse é o modelo. A Masterclass de hoje não poderia deixar de ser com o cara que eu acredito que é o cara que mais se entrega a esse mercado de educação, de investimento, que é o Thiago Nigro, e que, tenho muito orgulho, muita honra de participar com ele de várias iniciativas, iniciativas essas que ele me ensina o mundo das ações, de investimento. Eu, de alguma forma, com muita humildade, dentro daquilo que eu já aprendi nesses últimos 12 anos, tento mostrar a ele como funciona na prática. E agora, recentemente, do início do ano para cá, o Grupo Primo como um todo, que envolve não só o Nigro, mas o Joel Perini e todo o Grupo Primo, passou a ser acionista também da Bossa Nova, o que muito me honra, de ter um time de peso desse junto com a Bossa, para nos ajudar, inclusive, para participar de encontros como esse, onde é muito importante para a gente o peso e a responsabilidade que eles agregam e a credibilidade que eles agregam nesse processo. Então, não vou falar mais nada, eu vou só passar a bola para o meu querido cidadão Thiago Nigro, nosso primo, para tocar com vocês aí uns 20, 30 minutos de talk. Depois a gente vai abrir para um Q&A, para perguntas e respostas, em torno de 10, 15 minutos de pergunta e resposta, aí vocês vão escrevendo no chat e o Nigro vai lendo e o Rafael vai ajudando e vai respondendo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. A Bossa Nova se sente honrada de ter vocês por perto. Acredito que a gente vai fazer muitas mais vezes esse tipo de encontro, porque aqui a gente quer gerar uma comunidade. Eu estou junto com vocês lá nos grupos de WhatsApp, no grupo Red, Clube do Equity Red, que é a primeira porta de entrada na Bossa Nova. Então, todos vocês estão lá participando. Muitos têm falado, e o objetivo ali é criar sinergia entre vocês para que vocês gerem negócios e também aprendizados. Então, Thiago, cidadão, está contigo. Muito bom. Valeu, Caplito. Grande Caplito. Fala, Rafa. Fala, pessoal que está assistindo agora, todos os investidores de CCB, os co-investidores de todos os pools da Bossa. Enfim, é uma honra para mim também, tá? Eu sinto que eu não estou aqui falando de cima para baixo, a gente está junto nessa. Eu vejo a Bossa Nova como uma comunidade, né? Porque todos aqui somos investidores em startups, todos aqui queremos crescer, queremos ganhar dinheiro, queremos contribuir para o ecossistema. Então, eu vou contribuir um pouquinho com o que eu acredito que eu possa aqui para vocês. Espero que seja muito legal, tá, essa contribuição, e ajude vocês a investirem melhor, a ganhar mais dinheiro de alguma forma, a talvez investir com um pouquinho mais de segurança, ou talvez simplesmente clarear um pouco mais desse mundo do investimento em startups, ou talvez de negócios exponenciais. Tá? Bom, não vou ficar falando da minha história aqui hoje, só sob o ponto de vista de startups que eu vou mencionar, tá? Como o Kepler falou, vou conversar aqui uns 20, 30 minutos com vocês e depois a gente vai abrir para pergunta, porque, sinceramente, eu acho que as perguntas extraem o melhor da gente, tá? Uma apresentação, ela às vezes começa a abrir muito e ser muito abrangente para tentar se comunicar com todos e não fala com ninguém, né? Então, o Rafael, ele está dizendo aqui que vocês podem mandar perguntas e depois a gente começa a funilar e descer, tá? Então, enfim, deixa eu fazer minha contribuição aqui com vocês. Eu sou o Thiago Nigro, eu sou investidor, sou sócio de uma empresa, sou sócio da Bossa Nova, passo o meu dia falando sobre dinheiro, investimentos, negócios e pessoas, né? E a minha história com startups, ela começou de um jeito muito interessante. E aí eu vou criar essa linha de evolução até chegar em o que eu acredito, de fato, que deve ser feito com o nosso dinheiro. Lá atrás, eu conheci uma empresa chamada Kinvo, né? E essa empresa chamada Kinvo, ela é uma empresa do meu segmento. Ela é uma empresa de um segmento que eu entendia mais do que a maioria das pessoas. Era uma empresa do segmento de finanças. Tá? Isso já é um primeiro aprendizado. Por quê? Porque em startups ou em investimentos, a gente tem uma grande zona de conforto ao nosso lado. A zona de conforto é a que a gente não precisa
investir em todas as empresas. A gente pode investir só nas empresas que a gente quiser. E como você tem muitas empresas em muitos segmentos, é importante que você invista naquele segmento que você tenha alguma vantagem competitiva, né? Então, é mais fácil para mim ou para um médico entender sobre o sistema de saúde? Talvez seja muito mais fácil para um médico. É mais fácil para mim ou para um arquiteto falar sobre o mercado financeiro? É mais fácil para mim, né? Então, no meu caso, eu conheci essa empresa, Kinvo, e como eu tenho um edge, a gente chama em inglês de edge, né? Essa vantagem, procure por um edge, né? Eu tinha essa vantagem, olhei para essa empresa e achei que ela tinha um produto muito bom. Eu virei sócio dessa empresa no momento que ela era muito pequena. Essa empresa tinha 1.000 cadastros, né? O que era muito pouco para esse segmento, né? E aí a gente conversou com os sócios, nos demos muito bem, eu podia contribuir com essa startup, e esse poder contribuir faz parte da minha tese de investimentos. Então, esse é um segundo aprendizado no meu caso, eu só invisto em startups que eu posso contribuir de alguma forma, e investi nessa empresa. Essa empresa, ela tinha 1.000 cadastros, ela foi vendida recentemente, né, para o BTG, e essa empresa, ela cresceu muito, ela chegou a trazer muito mais de 500.000 cadastros, né, ao longo desse período, né, e num período de mais ou menos 2 anos, e essa empresa foi vendida por 72 milhões de reais. E esse foi um primeiro exit que eu fiz, né? O exit, que é quando você entra numa startup, entra num negócio e você vende a sua participação, porque essa empresa foi vendida ou porque você vendeu para um outro investidor. Isso daqui é um exit. Exit geralmente é um momento de comemoração, né, no investidor startup. E geralmente é diferente, né, de um write-off. Então, assim, esse exit foi uma coisa muito positiva na minha história e ele me animou muito e me ensinou muito. Essa jornada me ensinou muito. E ao longo dessa jornada, eu me aproximei muito do Kepler, que me ensinou muito, junto com a Bossa Nova. Aprendi muito sobre o mercado de startups e a gente acabou montando um pool de investimentos. Nesse pool de investimentos, a gente começou a alocar em várias startups, né? A gente tem hoje mais de 10 startups investidas, onde eu atuo diretamente, tá? Onde eu contribuo diretamente com elas. E então, como eu comecei a investir em startups, e isso aqui virou uma parcela relevante do meu patrimônio, é importante entender o porquê que eu fiz isso, né? É porque eu quero ganhar dinheiro? Com certeza. Mas qual que é a tese? Se tem tantas oportunidades na vida para a gente ganhar dinheiro, se eu posso investir em imóveis, se eu posso investir em ações, se eu posso plantar, se eu posso investir em gado, se eu posso fazer tudo isso, né? Por que startups? E o ponto é, eu tenho uma tese de investimentos que eu chamo de arca, né? O que é a arca? A arca é basicamente eu separar meu patrimônio em 4 partes, né? Então, eu separo meu patrimônio em ações, real estate. Real estate são negócios imobiliários, caixa, ou seja, negócios muito líquidos, ativos líquidos, né? Então, geralmente é alguma renda fixa muito líquida, e ativos internacionais. Então, eu divido a minha carteira em 4 partes, tá? Só que quando eu olho para ações e para ativos internacionais, qual que é a minha tese aqui? A minha tese é investir em negócios, porque as pessoas mais ricas do mundo, elas investem em negócios, né? E mais importante, elas enriqueceram investindo em negócios. Não existe uma pessoa na lista da Forbes que enriqueceu sem negócios. Todas as pessoas da lista da Forbes, sem nenhuma exceção, elas ficaram ricas porque investiram em negócios, porque fundaram negócios ou porque herdaram negócios, tá? Então, isso daqui já está comprovado. Não existe nada mais poderoso do que negócios, né? E aí, a jornada comum do investidor é começar a comprar ações. Eu compro ações. E eu comecei comprando ações, né? E a maioria das... Assim, imagina que existe o Brasil, a minoria do Brasil investe em ações e uma minoria investe em startups, né? Porque tem uma lógica um pouquinho diferente e eu já vou entrar nisso. Mas a importância aqui não existe nada mais rentável do que investir em negócios. Tem uma outra parcela que eu deixo em negócios imobiliários e a parcela de caixa que eu falei para vocês, tá? Importante dizer que uma parcela do meu capital está em ativos internacionais, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com o real. O real, o real acho que é a 11ª tentativa de moeda, tá, que a gente tem no Brasil,
E mesmo sendo essa 11ª tentativa, a gente já teve uma depreciação de 84% do real. Então, o real perdeu muito valor também. Tá? Então, pensando em tudo isso, aonde que se encaixa a startup no meu portfólio? Bom, a startup se encaixa na seguinte forma. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos, né? Eu invisto há quase 15 anos, e o que eu percebo é que as empresas que tiveram ao meu alcance sempre foram empresas muito grandes. E quando a gente pensa numa empresa grande, a gente geralmente imagina solidez, né? Eu passei quase 15 anos da minha vida pensando em solidez, né? Quase 15 não, vai 10, mas pensando em solidez. Pô, uma empresa muito grande é uma empresa muito sólida. Eu quero uma empresa muito sólida. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que o jogo não era o jogo da solidez. O jogo era o jogo do upside, era o jogo da convexidade. E eu comecei a me incomodar com algumas coisas. Eu lembro de quando o Madeiro, quando eu fui num restaurante do Madeiro, né, que serve hambúrguer, e eu adorei o restaurante. E aí eu pensei, caramba, porra, eu quero investir nesse negócio, ele vai bombar, é incrível, não tem ainda em muito lugar. E aí eu pensei, será que existem ações do Madeiro? E eu fui ver, não tinha ações do Madeiro, mas existiam notícias de que o Madeiro tinha feito algumas rodadas, né? Então o Madeiro era uma startup, aí teve uma rodada, investiram, aí o Luciano Huck investiu, sei lá o quê, aí um fundo investiu na época, não sei se foi o Carlyle, e o negócio já estava valendo alguns bilhões de reais, né? E aí eu olhei e pensei, caramba, daqui a pouco esse negócio vai entrar na bolsa. Só que ele só vai entrar na bolsa quando ele estiver muito grande. Então as empresas que entram na bolsa têm um upside grande. O upside é o potencial de ele subir mais. Só que as empresas que têm o maior upside são aquelas que ainda não entraram na bolsa. Porque a empresa entra na bolsa valendo 1 bi, valendo 5 bi, 10 bi, né? Então eu pensei, caramba, eu quero pegar empresas que não estão na bolsa. Como que eu faço para encontrar essas empresas? Bom, essas empresas que não estão na bolsa geralmente são as startups, né? Então, como que eu coloco startups no meu portfólio? Eu basicamente penso nelas como uma parcela menor do meu patrimônio que tem um potencial maior de rentabilidade. Só que eu fiz uma viagem recentemente e eu conheci o Howard Marks, que é um dos maiores investidores do mundo. Ele gerencia 150 bilhões de dólares em patrimônio, quase R$1 trilhão. E ele estava falando um pouquinho para gente sobre risco. E quando ele estava falando sobre risco, teve um insight muito interessante que ele disse. Pense o seguinte, a gente tem a relação de risco-retorno. E o que as pessoas geralmente dizem? Elas dizem que quanto maior o risco, maior o retorno. Então as pessoas pensam num gráfico linear. Elas pensam num eixo Y, eixo X, e elas pensam num gráfico, né? Onde quanto maior o risco, maior o retorno, né? E eles pensam uma linha reta. E esse gráfico, ele está errado. Esse é o gráfico que a gente estuda, né, no mundo acadêmico, e ele está errado. Por quê? Porque quanto maior o risco, não necessariamente teremos o maior retorno. Se esse gráfico fosse verdade, então era simplesmente ocorrer o maior risco de todos e eu teria o maior retorno de todos. Isso não acontece, porque se eu corro o maior risco de todos, eu posso quebrar, ou perder até mais do dinheiro do que eu tenho, né? Então, quando a gente pensa nisso, a startup ela oferece um risco maior do que uma ação, né? E uma ação oferece um risco maior do que o dinheiro em caixa, né? E o dinheiro em CDB oferece um risco maior do que o tesouro, né? Então, você tem hierarquias de risco. Só que, como eu tenho um risco maior em startup, imagina que o meu negócio ele pode quebrar ou pode render muito, né? Então, eu sempre penso no exemplo da padaria. O que é mais fácil? A Petrobras dobrar de tamanho ou o seu Luiz da esquina, que tem uma padaria, dobrar de tamanho, né? É claro que é muito mais fácil o seu Luiz dobrar de tamanho. Tá? Com certeza é muito mais fácil o seu Luiz dobrar de tamanho. Então é muito mais fácil uma startup dobrar de tamanho. É muito mais fácil uma startup crescer. É muito mais fácil uma startup multiplicar. Tá? E como é muito mais fácil uma startup multiplicar, pô, eu quero ter startups no portfólio. Mas como elas apresentam um risco muito maior, eu geralmente tenho uma parcela menor do meu portfólio em startups. Por quê? Porque não é quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno, mas maior a possibilidade de
perder também, tá? Então, pensando nisso, eu tenho um pouco de startups no portfólio. E eu tenho convicção que vai ser o meu maior rendimento no longo prazo, né? Pensa que todas as empresas que estão na Bolsa hoje, ou quase todas, nasceram como startups. Em algum momento foram crescendo e viraram essas grandes empresas, né? E quando a gente olha para uma tese mais macro no investimento em startups, eu posso olhar para ela sob duas óticas, tá? Uma ótica quantitativa e uma ótica qualitativa. Quando eu olho sobre uma ótica quantitativa, o que pode acontecer é, se eu investir em 1.000 startups e uma virar um unicórnio, uma virar um Uber, né? Uma virar um Google, virar um Spotify, virar uma Hotmart, virar uma XP ou uma empresa exponencial, né? Uma dando certo de 1.000, eu paguei meu investimento e ainda lucrei, né? Dependendo do tamanho dos cheques que eu fizer. Então, o que é importante aqui? Que, sob uma ótica quantitativa, a startup ela te apresenta um conceito muito importante, talvez um dos conceitos mais poderosos nos investimentos para mim. O conceito mais poderoso nos investimentos para mim é o conceito de convexidade. Eu falo um pouquinho disso nas redes, né? Convexidade é a chance de você ganhar muito mais do que perder, né? Então, pensa, na vida, né? Um primeiro encontro é convexo. Eu posso perder 1, 2, 3 horas da minha vida no encontro, ou eu posso conhecer a mulher da minha vida, o marido da minha vida, ter filhos e por aí vai, né? E numa startup, eu posso investir um dinheiro que se multiplica, né? Então, o dinheiro que eu investi no Kinvo se multiplicou, infinitas vezes, basicamente, né? O Primo era uma empresa pequena quando a gente começou e hoje vale alguns bilhões, talvez, né? Ou muitos milhões. Então, é uma empresa que multiplicou. Poderia ter sido uma empresa que quebrou, né? E esse seria o meu limite de prejuízo máximo, ou uma empresa que se multiplicou muito, que foi o que aconteceu. Então, qual que é o ponto? Existe muito potencial de retorno. Isso aqui é a convexidade. Essa é a tese quantitativa do negócio. Mas uma startup pode quebrar. Então, o que eu penso sob uma ótica de portfólio? Eu penso em startups assim como eu penso em ações, né? Eu penso em se eu tenho uma única ação e ela quebra, eu perco tudo. Então, eu diversifico segmentos de ações, né? Eu tenho uma ação no setor bancário, tenho uma ação no setor de automóveis, tenho uma ação no setor de seguros, uma ação no setor de eletricidade, né, de transmissão, uma ação no setor de entretenimento. Então, eu diversifico setores. E, além disso, eu diversifico empresas também. Em startups, é a mesma coisa que eu faço. Se eu tenho uma startup, a chance é de que ela quebre e eu perca tudo. Se eu tenho várias, né, mesmo se algumas quebrarem, ainda assim, as poucas que derem certo vão multiplicar meu capital. Então, por exemplo, eu tenho 2 ações na carteira, né? Eu tenho Banco Inter e eu tenho Paranapanema, né? BID11 e PEMAN 3. As ações de PEMAN, elas caíram 50% desde quando eu investi. E as ações de Banco Inter renderam 3.000%. Então pensa assim, se eu tivesse R$ 1.000 em cada uma, eu teria, provavelmente, hoje, mais ou menos R$ 20.000, mesmo tendo perdido 50% em uma ação, que é muito, né? Por quê? Porque basta uma ação crescer muito para que eu ganhe. E o potencial de alta numa startup é infinito, é muito alto. Mas eu não posso deixar de olhar para o risco. É por isso que eu preciso diversificar startups. E não só diversificar startups, mas diversificar o meu portfólio. Então, não só ter ações, real estate, caixa e tudo mais, mas quando eu tenho startups, dentro delas, diversificar também o nível de startup. Tá? Para mim, tá? O que faz uma startup ser bem-sucedida? Uma startup, ela não precisa ser disruptiva para ser bem-sucedida. Não precisa. Ela pode fazer o óbvio bem feito. Só isso, né? Geralmente, as primeiras empresas a fazerem algo, geralmente não são as que dão certo. Geralmente é a segunda, é a terceira. Porque a primeira, ela fica muito tempo tentando inovar e geralmente ela erra. Mas ela erra acertando, ou seja, ela acaba acertando alguma coisa, né? Peraí.
Desligou seu áudio, Thiago. Perfeito. É que eu estava tentando me colocar em full screen aqui, não estou conseguindo. Você sabe me colocar em full screen? Ah, consegui. Pronto. Então, uma startup, ela não precisa ser disruptiva. Tá? Ela não precisa ser disruptiva para ela dar certo. Ela precisa ter as métricas corretas sendo avaliadas, fazer o óbvio bem feito e conseguir bons KPIs. Tá? Então, uma startup não precisa ser disruptiva. Ela precisa ter KPIs mensuráveis e que estejam performando com excelência. É só isso que ela precisa, tá? Então, vou repetir. Para mim, o que uma startup precisa? Ela não precisa ser disruptiva, ela precisa ter KPIs mensuráveis e estar performando com excelência esses KPIs, tá? O que traz o valor para uma startup? O que traz um valor para a startup é uma narrativa de que existe um tamanho de mercado endereçável, tá? Espera aí. Espera aí. Tá, aqui. O que vai trazer valor para uma startup é uma narrativa de que e uma narrativa e uma realidade de que existe um tamanho de mercado endereçável, né? Então, existe uma empresa. Se essa empresa resolver um problema, e esse problema for um problema que existe mercado e um mercado pagador, e ela tiver KPIs performando com excelência, essa empresa tem muito valor. E as pessoas elas acabam confundindo, né? Elas olham para empresas que são pequenas hoje e elas não avaliam a empresa pelo que ela pode se tornar. Elas avaliam a empresa pelo que ela é hoje, né? E existe, né, claramente, uma discussão aqui. Tem pessoas que querem pagar na empresa o que ela vale hoje e tem pessoas que acreditam que a empresa vai chegar aqui. Esse delta é um delta onde existe espaço para você discutir, porque as pessoas não vão concordar em tudo, tá? E o KPI que eu falei, gente, que eu vi que vocês perguntaram, é o Key Performance Indicator, ou seja, são basicamente os indicadores. Tá? Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, imagina, as pessoas que pagam numa empresa o que ela vale hoje, ou seja, o que ela vende hoje, elas com certeza vão perder boas oportunidades de empresas que vão se tornar grandes amanhã. Então, qual que é o jogo? Aqui, o jogo é tentar acertar qual empresa vai ser grande amanhã, não necessariamente aquela que é grande hoje, né? E para isso, para mim, o que faz sentido é olhar para a empresa que tem tamanho de mercado endereçável. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente tem aqui o mercado financeiro. O mercado financeiro hoje tem 4 milhões de investidores na Bolsa, né? Quando eu comecei no mercado financeiro, a gente tinha 300 mil investidores na Bolsa. A gente foi de 300 mil para 4 milhões. Você olha para isso e fala, caraca, multiplicou 13 vezes esse mercado. Cresceu muito. Será que tem mais espaço para crescer? Bom, você olha para os Estados Unidos, né, você tem um percentual gigante da população que investe lá. Você olha para a Índia, tem mais gente do que a gente aqui, né, investindo na Bolsa. Você olha para o México, você olha para qualquer país. Todo lugar eles investem mais do que a gente. Então, pô, tem espaço para a gente crescer. Então, a gente olha para esses 4 milhões de investidores na Bolsa e pensa que pode chegar a 100 milhões. Logo, tem um tamanho de mercado endereçável muito grande aqui. Então, isso seria um tamanho de mercado endereçável. Aí você olha para uma startup que resolve um problema que tem a ver com investidores na Bolsa, né? Aí você olha para a tecnologia. Todas as empresas hoje, elas têm problema de recrutamento em tecnologia. Todas, né? Pô, todas têm vagas em aberto para contratar. Eu tenho vagas em aberto para contratar a tecnologia. Todas as empresas grandes têm, e não só as grandes. Então, o tamanho de mercado endereçável é gigante para quem conseguir resolver esse problema. Então, o tamanho de mercado endereçável é importante. Quando você está avaliando uma startup, você precisa olhar para isso. Qual é o tamanho de mercado endereçável? Porque isso daqui é o que dita. Então, se você vai comprar uma empresa que tem 100% do market share de um mercado que não cresce, qual é o valor disso daqui?
né? É igual, você tem empresas que eram monopólios no Brasil, e aí, quando elas perderam os monopólios, elas perderam muito valor. Por quê? Porque, cara, já tinham 100% do mercado. Então, para onde que ela vai? É muito difícil. Então, é importante a gente olhar para o tamanho de mercado endereçável. Primeira coisa. Isso aqui significa que ela tem uma avenida para crescer. Depois disso, você precisa entender se, dentro dessa avenida de crescimento, você está com o melhor piloto e o melhor carro. São duas coisas diferentes. Não, melhor piloto, melhor carro e a estrada. Até a analogia é legal isso aqui, né? Para investir numa startup, você precisa ter uma avenida gigante, né, que seria a estrada. Você precisa ter um carro muito bom, um motor muito bom, que seria o ferramental, né? E você precisa ter um piloto muito bom. E na startup, especialmente, o piloto ele é primordial, porque às vezes a gente, dependendo do estágio de investimento, a gente nem tem o carro direito, o carro está sendo construído. Então a gente precisa ter um piloto incrível. Então, quando você olha para um piloto que ele veio do nada, é mais difícil acreditar no piloto, por mais que ele pareça incrível. Quando você olha para um piloto que ele já dirigiu vários carros, ele já construiu vários carros, é mais factível. Então, o piloto aqui é muito importante. O piloto é a pessoa, é o líder, é o founder da startup. Tá? E o carro, para mim, seriam os indicadores de que esse é um bom carro. Porque quando você olha para dois carros, digamos assim, a parte externa, o exterior, parece a mesma coisa. Né? Mas o motor desse carro é a coisa mais importante que tem para se avaliar uma startup. Para mim, o motor do carro são os indicadores de que esse é o carro correto. Tá? Às vezes o carro é incrível, você vai acelerar, puta, ele não chega nem a 5 km por hora. Aí tem outro carro que você vai acelerar, puta, ele vai voar. Né? Então imagina que é como se um carro consumisse muito combustível e outro carro não consumisse tanto combustível. Se esse carro consome muito combustível, não vai conseguir percorrer a avenida. Se esse carro ele tem uma eficiência bacana, ele vai percorrer a avenida. Então você precisa de um carro que tenha uma eficiência bacana. Passado a estrada, passado o piloto, o que faz esse carro ter uma boa eficiência? Para mim são os indicadores. Tá? Então, a gente não precisa necessariamente ter uma empresa gigante. A startup não precisa ser gigante que você vai investir. A startup precisa ter indícios de que ela pode ser gigante. O que são esses indícios? Bom, o indício é você ter KPIs importantes, e aí eu vou dizer alguns aqui, se você quiser você anota, que para mim isso aqui vale ouro. Tá? Para mim vale ouro. É como eu avalio o Primo, o nosso grupo, é como muitas vezes a gente vai investir em uma startup, eu preciso desses números, eu preciso disso. Tá? Para mim, existem 5 métricas aqui, tá? Existem 5 métricas que eu olho numa startup e que elas precisam fazer sentido. A primeira delas é o CAC. Tá? Então, quando eu estou olhando para uma startup, eu quero saber qual é o CAC. O CAC é o custo de aquisição do cliente. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se uma empresa tem um CAC baixo, mesmo que ela não esteja conseguindo trazer muito cliente, isso aqui tem muito valor. Porque eu sei que essa empresa consegue ser muito eficiente com o dinheiro. Então, imagina assim, essa água aqui custa, sei lá, R$5. Se essa empresa aqui, se a Lindóia, ela tem que pagar R$10 para conseguir um cliente, e esse cliente aqui só compra uma vez, putz, esse CAC está muito alto. Né? Não vai fechar a conta aqui. Agora, se essa empresa tem um CAC de R$1, vai fechar a conta. Né? Então, o CAC é uma das métricas mais importantes, que é o quanto eu gasto para adquirir um cliente. Né? Então, qualquer empresa investir, puta, a gente investiu numa empresa que faz imposto de renda. Né? Essa empresa tinha um CAC abaixo de R$10 e o ticket médio do produto dela é mais de R$100. Puta, ela tem um CAC legal. Né? Então, o CAC é uma métrica importante. Eu preciso que o CAC esteja muito bom. Porque se o CAC estiver alto, putz, ela não está me dando um indício positivo de que ela vai conseguir chegar lá. Se ela tiver um CAC baixo, incrível. Agora, o que é o CAC baixo? O CAC baixo ele tem a ver com o LTV do cliente. Né? O que é o LTV do cliente?
O Felipe perguntou se tem um percentual ideal. E tem, eu já vou te dizer. Aí, você tem que olhar para o LTV do cliente. Porque, por exemplo, vamos supor que a Lindóia ela pague R$ 1 e eu só compre uma vez. Se eu pagar R$ 5, ela teve lucro. Mas e se a Lindóia pagasse, por exemplo, R$ 100 para me trazer e a garrafa é R$ 5? Faz sentido? Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque se eles fizeram um estudo de que o Thiago Nigro compra ao longo da vida 1.000 garrafas de água, eu estou dizendo então que eu vou gerar R$ 5.000 para a empresa. Então, se a empresa paga R$ 100 para me ter, mas eu compro R$ 5.000 dela, puta, tá incrível, né? Então, a gente não deve fazer uma conta, e aqui onde as pessoas erram nas startups, elas não devem fazer a conta apenas de quanto custa adquirir um cliente, qual que é o preço do meu produto. A conta é quanto custa adquirir o cliente, quanto vale o cliente no tempo. É o LTV. LTV é o Lifetime Value, que é a nossa segunda métrica. Tá? CAC, primeira métrica, LTV, segunda métrica. Então, eu preciso ter uma relação de LTV sobre CAC. Tá? E aí, qual que é o problema? É difícil saber o nosso LTV. Eu sei porque mesmo em empresa grande é difícil. Mesmo em empresa grande é difícil. Mas a gente precisa ter uma estimativa. Né? E essa estimativa, ela precisa ser fair, precisa ser ponderada. E a gente precisa validar hipóteses, né? Então, poxa, eu tenho um business de assinatura, né? A gente lançou a Finclass, né? Um streaming de finanças. Poxa, qual que é o LTV da Finclass? Eu vou falar números irreais aqui, tá? Vamos supor que eu chuto que o LTV da Finclass é 100 meses. Eu acho que o nosso cliente vai assinar a Finclass por 100 meses na média. Chega um investidor aqui, ele vai olhar para isso e vai falar, não fica 100 meses. Como você sabe, investidor? Porque esse outro player de streaming, esse, eles têm lá uma média de 20 meses de LTV. Eu vou falar, porra, então eu estou fazendo a estimativa errada. Né? Então, quando eu estou no começo, como eu não tenho tanto dado, eu preciso testar algumas hipóteses. E o melhor caminho é conversar com outros empreendedores, é conversar com outras startups. Então, como as empresas que são listadas em bolsa, elas são obrigadas a dar dados. Você tem acesso aos dados. Então, você pode entrar e fazer conta. Qual que é o LTV desse negócio? Qual que é o CAC desse negócio? E aí você usa métricas mais realistas. Então, eu preciso do meu LTV e do CAC. Qual que é a métrica ideal? A métrica ideal mínima é que a relação LTV-CAC seja de 3 vezes. Tá? Se eu estiver gastando R$ 1 e esse cliente me gera 3 ao longo do tempo, eu tenho uma métrica bacana. Tá? Essa daqui é uma métrica boa. LTV sobre CAC de 3. Agora, o que é uma métrica excepcional? Uma métrica excepcional é um LTV-CAC acima de 5. Isso é incrível. Tá? Mas, se eu tiver, acima de 3, já está legal. Então, lembra do indício de que ela vai ficar grande? Mesmo que essa empresa não for grande hoje, se ela tiver um LTV-CAC de 3, é um bom indício para mim. Então, eu consigo projetar esse futuro com um pouco mais de tranquilidade. Tá? LTV-CAC. Só que, qual que é uma outra métrica muito importante para mim? A métrica importante é o NPS. NPS é o quanto o cliente está satisfeito. Então, eu vou investir numa startup. Eu vou olhar para LTV, vou olhar para CAC. E aí, o LTV-CAC é bom. É uma relação de 3 vezes. Só que aí, eu vejo que os clientes odeiam os produtos da empresa. E, de alguma forma, eles ficam lá porque são obrigados, porque tem briga, sei lá. Difícil de cancelar, né? O que acontece? No tempo, eu consigo entender que é muito grande a chance de essa empresa não dar certo. Porque as pessoas vão começar a se falar, vai gerar uma revolução. Quando essa empresa começar a crescer muito, vai dar problema. Então, o NPS precisa ser bom. NPS bom é um NPS... Aliás, o NPS é o Net Promoter Score. NPS é o grau de satisfação do cliente. Tá? Então, se eu tiver um NPS bacana, significa que a empresa ela tem uma vida longa. Né? Um NPS bacana é um NPS ali acima de 60. Né? Se eu tiver NPS acima de 60, eu sei que o produto é bom, que os clientes gostam do produto. Então, o meu custo de aquisição precisa ser baixo, LTV precisa ser pelo menos 3 vezes e o NPS precisa ser razoável.
tá? Além disso, o que eu preciso? Eu preciso saber qual que é o meu churn. Churn é o quanto eu perco de cliente, tá? O NPS de suporte e atendimento, ele não conta, porque aí ele não é o NPS, ele é o CSAT, geralmente, tá? O NPS é outra coisa, tem uma metodologia para você mensurar o NPS na sua empresa, né? O NPS é uma pergunta simples, é de 0 a 10 o quanto você recomendaria esse serviço ou produto para um amigo ou familiar. E aí você tem uma métrica em cima das respostas, tá? Então, se eu tiver um churn também baixo, o que é o churn? É quantos clientes eu perco por mês, né? Se eu tiver um churn abaixo de 3%, isso aqui é legal também, tá? E aí eu tenho a última métrica, que seria a métrica de engajamento. Aí vai depender de produto para produto, né? Mas no meu caso, eu uso o MAU. O MAU é o Monthly Active Users, né? Então, dependendo da startup que você investir, sei lá, tem o Uber. Aí tem o MAU deles, que é quantos usuários são ativos por mês, né? Aí tem um banco digital. Poxa, quantos usuários transacionam no cartão pelo menos uma vez no mês, né? Você precisa ter as métricas de engajamento. Se você olhar para uma startup, ela não precisa ser grande. Se ela tiver essas 5 métricas saudáveis, ou seja, 5 métricas saudáveis e uma avenida, um espaço para crescer, isso daqui é incrível. Isso é incrível. Ela não precisa ser gigante, ela só precisa indicar que está no caminho certo, tá? Depois disso, é muito importante, tá, que você, ainda assim, se aprofunde em quem é a pessoa, quem são as pessoas, quem é o time que está por trás disso. Se esse time for incrível, ou tiver um track record, puta, você está muito seguro. Você está muito mais seguro que o normal, tá? E aí, o último indício, que para mim é incrível, é se tiver alguma startup no exterior que já deu certo fazendo isso e não tiver nada no Brasil fazendo isso ainda. E se encontrar uma empresa fazendo isso, se baseando numa que deu certo no exterior e com essas métricas redondas e um time de empreendedores incríveis, puta, para mim aqui matou a pau. Matou a pau, tá? Uma coisa importante também, quando a gente investe em startup, é que a gente precisa pensar no exit, né? Qual que é a saída dela? Então, quando você investe no negócio, como uma startup, né, geralmente você está pensando em como que vai ser a sua saída, para quem que você vai sair, quem vai comprar essa empresa, né? Então, quando você entende, né, que existe uma empresa para ser a saída dessa que você está investindo, você tem uma jornada clara. Então, você vai montar uma cervejaria artesanal. Puta, a sua saída clara é a Ambev. Ela compra todas as cervejarias artesanais que crescem, né? E você tem métricas de deals que já aconteceram. Quando você, sei lá, pega a Magalu, comprando um monte de negócio. Puta, às vezes ela pode ser a saída, o destino certo, né? Pensa, sei lá, serviços de streaming, né? Às vezes, você pode produzir algo pensando nisso também, né? Então, tem muitas possibilidades, mas você sempre tem que pensar no exit. Sempre no exit, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante. O que mais? O que eu gostaria só de falar para vocês aqui? Algo que não é para animar vocês, mas pelo contrário, é mais para dar uma segurada em vocês. Eu acredito que o investimento em startup é o que mais vai multiplicar o meu portfólio nos próximos anos, tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, com o excesso de liquidez no mercado. Porque o excesso de liquidez no mercado, ele faz com que os preços inflem muito. Então, a gente tem que comprar boas startups, mas não a qualquer preço. Não é, não, eu vou comprar lá. Não. Por quê? Porque aí, o que eu mais vejo acontecendo como risco em startup é aliar o medo de ficar de fora de uma oportunidade, né, que é o que eu chamo de FOMO, que é o Fear of Missing Out, com o excesso de liquidez. O excesso de liquidez é o seguinte: hoje, 20% de todo dólar em circulação foi impresso durante o Covid. De todo o dólar tem lá seus 500 anos e 20% de tudo que existe de dólar em circulação foi impresso durante a pandemia. Por que o pessoal faz isso? Para botar mais grana na mão da galera que ficou desempregada e tudo mais, para gerar economia.
Só que isso daqui gera inflação, gera um monte de coisa. Uma das coisas que gera é mais liquidez. Mais liquidez faz as pessoas terem mais dinheiro para comprar, né? Então, aqui no Brasil, né, você junta um pouco de dinheiro sendo impresso, tá, com taxa de juros baixa. Quando você vê uma taxa de juros muito baixa, o que geralmente acontece é que as pessoas elas não querem mais investir em renda fixa, então elas partem para negócios. E tem muito negócio, né, que começa a receber muito capital, o pessoal compra a qualquer preço, preços inflam, você fica com medo de ficar de fora. Então, toma muito cuidado nesses momentos. Não entre, reflita se você está entrando no investimento só com medo de ele subir e você ficar de fora. Que é igual a Mega Sena. Você joga porque todo mundo jogou no seu escritório, teve bolão, e você ficou com medo de todo mundo ganhar, se demitir e você não, né? Aquele tipo de coisa. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Esse aqui é o meu maior alerta. A gente está passando por um momento de excesso de liquidez. Não significa que todas as startups estão caras, pelo contrário, tem boas oportunidades, mas não é simples. A gente precisa analisar com calma. Nem toda boa oportunidade é uma boa oportunidade para você. Invista naquelas que você tem vantagem, naquelas que você tem um edge, que a sua história te trouxe vantagem competitiva. A minha história trouxe vantagem competitiva em finanças, tá? Então, eu vou priorizar startups em finanças, tá bom? Então, um pouquinho disso. Tá. Pessoal... Pessoal, eu até ia interromper aqui, que a gente... Boa noite, Nigro, que a gente está chegando nos nossos minutinhos finais aqui. Eu vi que tem algumas perguntas na caixinha, eu ia sugerir todo mundo, se ainda tiver alguma pergunta, deixar aí, que a gente vai fazer umas 3, 4 para aí a gente ir caminhando para o final. Todo mundo de acordo? Muito bom. Então, bora lá. Uma pergunta aqui que eu vi no começo, e ela repetiu algumas vezes, um pessoal, principalmente quem entrou agora nessa CCB4, nessa CCB3, está começando a jornada no investimento em startups, né? E uma pergunta que é muito recorrente é como que o investimento em startups se encaixa dentro da Arca e quantos % faz sentido alocar dentro disso? Legal. Uhum. Eu considero o investimento em startups um investimento em negócios. E o investimento em negócios, ele ocupa hoje 25% da minha carteira. Então, ele tem que estar dentro desses 25%. Desses 25%, não existe uma recomendação clara, né, do quanto alocar. Mas eu pensaria em ter algo como um 5%. Né? Então, assim, dos 25%, 5%. Ou seja, 5% para startup, 20% para ações um pouco mais sólidas. Né? O ponto é, ao longo do tempo, esses 5% podem acabar virando muito mais do que você tem em ações até. Eu não acho que por isso você deva se obrigar a vender ou sair de alguma startup. Né? Acho que você tem que deixar isso daqui fluir. Mas como alocação inicial, eu considero investimento em ações, né? dentro da arca, né, da parte de ações, eu colocaria pelo menos no máximo 5%. Boa. E uma pergunta aqui também, que é bem recorrente, eu acho que ela se junta muito com isso quando você fala que é importante investir naquilo que sua história te favorece, né? Uma pergunta que a gente tem muito aqui é qual o momento, e se existe, né, esse momento, em que a pessoa sai de uma aplicação, por exemplo, como uma CCB, que é uma aplicação em que a Bossa Nova faz a gestão de tudo, em que ele está lá realmente para aprender e acompanhar, e ele passa a ser um investidor anjo independente e começa a fazer as próprias análises, como você já deu um insumo aqui. Ele sempre traz essa pergunta, né? O pessoal sempre traz essa pergunta de qual que é esse momento e como você saber se você está pronto para isso. Olha, eu acho que a gente nunca está pronto, sabe? Porque o investimento em startup, ele é muito desafiador, tem muitas variáveis, é muito imprevisível, é muito sensível a mudanças do mercado, então acho que a gente nunca está 100% pronto. É por isso que dificilmente eu faço um investimento em startup sozinho. Geralmente eu entro com alguns sócios, com outras pessoas para compartilhar um pouco, né, da responsabilidade. Então, por exemplo, geralmente quando eu vou entrar em alguma coisa, eu falo com o Capital, a gente entra junto. E o Capital a gente traz outros investidores, né? Então, eu acho que a gente nunca vai estar pronto, tá? Mas ao mesmo tempo também não acho que a gente deve deixar de começar pelo fato de a gente nunca estar pronto, porque a gente sempre vai aprimorando, né? Eu acho que a gente tem que ir aprendendo enquanto a gente faz. A teoria é incrível,
Mas na prática tudo muda. Então a gente só vai aprender de fato na prática. Então quanto mais cedo a gente começar, melhor. Não acho que a gente tem que demorar, a gente tem que começar agora, né? E obviamente o CCB, talvez seja a melhor oportunidade da história para a gente aprender. Inclusive a Bossa deve lançar outros CCBs ao longo do tempo. Eu acho legal que vocês continuem investindo, diversificando com a ajuda da Bossa. E com o tempo, aí voar solo, mas nunca deixar de estar próximo desse ecossistema, porque o ecossistema empreendedor é incrível. Porque você tem os empreendedores, você tem os investidores que se conversam, os investidores geralmente investem, às vezes, em outras empresas do mesmo segmento, que trazem insumos. Nesse ecossistema tem os próprios compradores, ou seja, aqueles que vão ser o exit da sua startup. Então, esteja próximo do ecossistema, que isso aqui vai te beneficiar muito. Boa, como é que vocês falam sempre? É na arena que o gladiador pede conselhos, né? Então é um pouco isso que a gente também tenta incentivar com o CCB. O Amaury está perguntando aqui para a gente se a startup pode ser feita uma analogia como uma small cap. E ele pode interpretar do mesmo jeito. Sim. Pensa assim, existe uma empresa, uma large cap, serão empresas de maior capitalização, a Petrobras, uma Vale do Rio Doce, o Itaú, empresas muito grandes. E aí você tem uma small cap, né? Qual que é a diferença de ambas? É que a large cap, ela cresce menos, mas distribui mais dividendos, né? Uma small cap, ela cresce mais, mas distribui menos dividendo, porque ela está usando o capital para crescer. Qual tem mais risco? A small cap, né? Porque ela é menor, tem menos tentáculos. Então, pode ser uma analogia com a small cap? Pode, mas ela é menor que a small cap, ou seja, ela distribui menos dividendos ainda, geralmente não distribui, ela cresce mais ainda que a small cap, mas ao mesmo tempo ela tem mais risco que a small cap. Então, é a mesma linha, só que com um pouquinho mais de risco, mais growth e menos dividendo. Perfeito. Agora aqui, só para deixar uma última perguntinha aqui e a gente encerrar, quando a gente fala de diversificar, aqui dentro tem várias formas, né? Você falou até de diversificar de tendo outras CCBs. Internamente, as CCBs são super diversificadas, que tem aí 30, 40 startups em cada uma delas. E aí agora estão perguntando se faz sentido também diversificar com crowdfunding, que o crowdfunding, diferente da CCB, você também vai ter que ter essa sensibilidade de conseguir avaliar a oportunidade, né? Uma vez você não tem a Bossa fazendo isso para você. Então, estou perguntando aqui qual que é a sua visão sobre plataformas de crowdfunding, como SMU, CapTable. Tá. Olha, eu acredito que coisas novas, né? Então, coisas novas, elas sempre têm um upside gigantesco, mas também tem um risco maior ainda, né? Então, quando a gente fala de Bitcoin, por exemplo, eu torço para que o Bitcoin dê certo, mas eu não sei se ele vai dar certo. Mas eu tenho. Por que eu tenho? Porque é uma coisa nova, pode ser disruptiva, é convexa, né? Então, tudo que for convexo, se tiver um ponto de fundamento, talvez faça sentido colocar na minha diversificação, né? Então, crowdfunding, acho que talvez um pouco, talvez faça sentido para diversificar, né? Tem mais risco? Tem, mas é convexo. Então, o segredo aqui é se perguntar se o investimento é convexo, isso serve para tudo, se é convexo, ou seja, se tem mais potencial de ganho que perda, e segundo, fugir do risco da ruína. Então, se você colocar todo o seu dinheiro no único crowdfunding, no único ativo, besteira, porque por mais que seja convexo, risco da ruína. Se der errado, você perde tudo. Então, sempre diversifique seu capital com ativos convexos e eu tenho certeza que no longo prazo, você vai ganhar muito. Essa é a minha cabeça. Perfeito, pessoal. Então, assim, acho que vamos encerrando por aqui, a gente já está dando nosso tempo. Queria agradecer em nome de todos os investidores, eu tenho certeza que foi uma aula incrível. Parte do projeto da CCB é mais do que dar acesso ao investimento, é dar acesso a esses momentos, é entender o que está todo mundo fazendo, porque o principal ativo para investir em startups é conhecimento, né? Não adianta você só ter dinheiro que você vai fazer burrada. Então, o conhecimento é um ativo muito valioso, a gente está tentando passar ele aqui para vocês. Depois desse talk, vocês vão receber um NPS, vocês vão
conseguir avaliar tanto essa aula e tanto como vocês estão avaliando essa experiência de ter conteúdo com o Kepler, com os outros sócios aqui dentro da Bossa. E, é claro, eu vou pedir para vocês pautarem o tema da nossa próxima Masterclass, do nosso próximo encontro, para que a gente consiga agregar e fazer essa caminhada junto com todo mundo. Queria agradecer muito sua presença, Nigro. Eu sei que foi um dia super corrido e ter você aqui com a gente é sempre muito bom. Tamo junto, Lu, se cuida. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido de verdade. E eu falei o que eu gostaria de ter ouvido há um tempo atrás. Então, espero que vocês sejam bons investidores no longo prazo. Gente, se cuidem. Beijão, pessoal.